Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria de começar uma série de vídeos aqui com vocês que falam sobre a interpretação bíblica. É um dos temas aí que mais me fascina, que eu mais tenho gosto mesmo de leitura, de aprender. E eu gostaria de fazer essas reflexões com base em um livro do Joe Green, que se chama Hearing the New Testament: Strategies for Interpretation. Então, a escuta do Novo Testamento, né, estratégias para interpretação. E hoje eu quero trazer alguns insights, leitura do primeiro capítulo do livro. Vou colocar aqui, o primeiro capítulo do livro se chama The Challenge of Hearing the New Testament. Então, o desafio, né, de escutar o Novo Testamento. E eu queria então perguntar, né, se você já teve esse senso de dificuldade para interpretar o Novo Testamento, né? Sente às vezes de ler um texto, não conseguir compreender bem o que aquele texto está dizendo, para quem está dizendo, qual que é o contexto, né? A gente ouve bastante aquele que tu sem contexto é pretexto, mas às vezes, né, mediante tantas leis que a gente acaba escutando do texto bíblico, a gente acaba até ficando um pouco confuso e perdido como de fato interpretar o texto bíblico, não, por onde eu começo, para onde eu vou. Eu gostaria de fazer aqui algumas considerações que foram feitas aqui pelo próprio Joe Green, que ajuda a desvendar um pouquinho essas questões de como melhor interpretar o texto bíblico. O primeiro ponto aqui é olhar a leitura do texto bíblico como um ato de comunicação. Tem uma teoria que chama Speech Theory, que na teoria da comunicação. Quando a gente olha a leitura como um ato de comunicação, a gente entende que toda a comunicação que é realizada, ela acontece a partir de um processo, né? Existe um remetente, esse remetente ele é emissário de uma mensagem, essa mensagem tem um meio ou uma forma pelo qual essa mensagem ela é transportada e que chega também ao destinatário, né? E esse destinatário tem todo um contexto que circunda também a recepção dessa própria mensagem, né? E quando a gente olha para o texto bíblico, a complexidade é que isso se dá não só no nível da oralidade, mas no nível da escrita, uma vez que muitos dos textos que foram tradição oral, né, que passaram como um evento, depois transformam num texto escrito. Alguns textos já nascem como texto escrito, outros eles partem de uma tradição oral, né, ou até de uma testemunha oral dos acontecimentos, como é o caso dos evangelhos, né? Os evangelistas primeiro precisaram visualizar o que está acontecendo, né, ou até pesquisar, como é o caso de Lucas, para que depois eles possam passar isso para o texto escrito, né? Então, quando a gente olha o Novo Testamento com uma comunicação, né, como se fosse uma conversa entre duas pessoas, pensa numa conversa, né? Você tem um remetente que está emitindo uma mensagem, forma, né, por meio de uma linguagem, uma língua portuguesa, inglês, e você tem um receptor, né, para que esse receptor ele compreenda a mensagem, ele precisa estar inserido no mesmo contexto do horário do remetente da língua, né? Imagina alguém em português brasileiro falando com alguém que é americano em português, né? Você tem o emissário, você tem a mensagem, você tem a forma, mas essa mensagem ela não vai ser passada ou não vai ser compreendida pelo seu leitor porque ele não tem capacidade, competência, técnicas mesmo para poder interpretar aquele texto. E quando a gente cai, então, hoje para de mais de 2000 anos, a gente tem aí algumas lacunas que a gente precisa superar, né? Isso porque quando a gente pensa nesse texto, ele é um emissário, seu remetente, uma mensagem transmitida, né? E a gente pressupõe que essa mensagem ela foi compreendida porque o ouvinte, né, ou o leitor, ele estava a par daquilo que o seu escritor ou que o escritor estava escrevendo, né, no mesmo contexto inserido. Mas essa não é uma conversa presencial que a gente pode chegar para simplesmente falar: Paulo, o que tu quis dizer aqui? O que tu quer dizer? Tu utilizou essa palavra e não aquela, e essa expressão, né, e aqui, né? Então, se a gente tivesse, né, o autor do texto ali, e claro, né, eu entendei o autor como o Espírito Santo, e a gente deve recorrer ao Espírito Santo para a interpretação do texto, mas você não tem o autor físico, né, o ser humano, a fazer essa
aproximação histórica e cultural que exige, né, que a gente seja então intérprete do texto, né? Todo mundo é intérprete do texto, todo mundo é um hermeneuta, né, uma palavra bonita aí para todo mundo lida com o texto e de certa forma a gente te transpõe aquilo que a gente crê do texto. Fala, eu não preciso interpretar o texto, né? O texto é claro, né? O próprio ato do texto é um tipo de interpretação. Toda a releitura do texto é uma interpretação em si do texto, né? Então isso é uma primeira questão que a gente precisa ter na mente, né? A leitura como um ato de comunicação que ninguém entra neutro, isento de influências, né? Então, quais são alguns obstáculos que o autor coloca aqui no primeiro capítulo para que a gente tenha quando a gente está interpretando o texto que vale tanto para o Antigo como para o Novo Testamento, né? Mas quero trabalhar mais aqui o Novo Testamento, que tem a ver mais com a minha área. Eu acho que alguns obstáculos primeiro, saber que quando a gente interpreta, tem o texto bíblico como a partir da comunicação da linguagem, toda a linguagem é linear. Já o texto ele é completo, né? Ele tem uma muito maior do que aquilo que a gente consegue compreender num só momento, né? Pensa, quando a gente está lendo o livro, é muito difícil a gente conseguir manter o nosso foco ou a nossa, vamos dizer, a nossa capacidade de compreensão da comunicação a partir do texto. A gente normalmente lê aquele pedaço, né? E a gente vai construindo a nossa interpretação. Então, a determinado momento que a gente está lendo, a gente está interpretando aquele texto, a gente está compreendendo aquele texto, né? Quase que um processo palavra por palavra, frase por frase, até que a gente consegue abranger um pouco mais daquilo que está acontecendo. Então, a linguagem ela é linear e, de certa forma, ela é incapaz da compreensão do todo. Então, eu preciso fazer esse trabalho de ordenar os pensamentos e ordenar essa linearidade a fim de que eu compreenda a comunicação, né? E essa linearidade, ela acontece ainda mais, de uma forma ainda mais intensiva, porque a gente lê um texto que está dividido em capítulos e versículos, então a gente tem a tendência de focar em perícopes ou em capítulos menores, né, para a compreensão do texto, uma teologia bíblica. Mas todo o texto ele é escrito num todo, né? Então, quando a gente entende, por exemplo, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, né, é importante que a gente compreenda as perícopes e os trechos menores, mas se a gente não tem a compreensão do todo, né, e a compreensão do texto menor, ele vai ser sempre prejudicado. Então, a realidade ela é uma característica da própria compreensão e da própria linguagem. Então, a gente precisa utilizar a linearidade para poder fazer a compreensão ordenada do todo, né? Uma segunda questão é a seletividade da linguagem, né? O que eu quero dizer com isso? Os autores não disseram tudo, mas creio que eles disseram aquilo que era suficiente que Cristo e que Deus permitiu que estivesse nas Escrituras, né? Pelo fato deles não dizerem tudo, né, tem muita coisa que está no texto, como questões, às vezes, geográficas, históricas, contextos, que a gente não consegue enxergar apenas na leitura do texto. O autor precisa utilizar da linguagem, que tem a sua limitação, para poder expressar e poder, né? Então, quando Paulo fala do ser humano, ele precisa utilizar, nós somos vasos frágeis na mão de um oleiro, o poder não está no vaso, né? Então, o que essa metáfora, essa figura de linguagem, ela remete, né? Paulo poderia utilizar as outras metáforas, mas ele utilizou o vaso, aquela específica, naquele texto específico, né? Então, eu acho que essa seletividade, ela faz parte da própria compreensão da linguagem, né? Entender que o ser humano, ele é seleto, e nesse sentido, a gente utiliza da seletividade para tentar compreender, né? Mas, às vezes, o próprio termo, ele também pode trazer uma certa ambiguidade, né? Isso porque a gente não tem a clareza, às vezes, da compreensão do texto bíblico, né? Muito, às vezes, do que a gente lê ainda tem uma certa ambiguidade, né? Como termos, por exemplo, que às vezes, em alguns contextos, refere-se a uma certa
determinada edição, mas quando aquele termo é utilizado em outro contexto, vai ter uma outra definição, né? E por isso que a gente tem os léxicos que nos ajudam à compreensão do termo, até, por exemplo, léxicos de sentido, que vão trazer os sentidos de uma mesma palavra, de um mesmo termo, né? Então essa ambiguidade ela faz parte da própria interpretação, né? E às vezes a gente entra a interpretar um texto e perguntar, Paulo utiliza essa palavra, mas o que necessariamente ela significa aqui? Claramente essa parábola do reino de Deus, essa metáfora do reino de Deus, ela significa neste exato local. Por que Jesus utiliza essa metáfora? Então, a linearidade da linguagem, a atividade do autor, a ambiguidade cultural e do próprio termo, e a questão da própria localização do leitor, né? Uma vez que a gente entende que a gente não é o leitor primário das escrituras, e sim um leitor secundário, né? O que eu quero dizer com isso? O texto primeiro tem o seu leitor primário, que é para quem foi escrito, né? A igreja de Tessalônica de Corinto, a igreja, os gentios, cristãos, certa comunidade enfrentando certo problema, não existe um contexto local. A gente, então, é um leitor secundário e um secundário que não vem vazio para o texto, né? Então, pensa aí que você que está ouvindo ouvindo e vendo esse vídeo, tinha um contexto religioso histórico atrás de toda a tua história, né? Então, seja esse contexto assembleiano, seja batista, seja presbiteriano, uma teologia conservadora, uma teologia liberal, uma teologia... O que eu quero dizer? A gente não é uma tábula rasa, a gente vai para o texto já com a nossa exegese, né? Levando para o texto certa interpretação, né? Tida como interpretação correta. Fazer um ato de suspensão, de distanciamento do próprio texto, para tentar ouvir a voz do próprio texto, não a voz que a gente quer colocar no texto, é um ato extremamente complexo e que exige do leitor uma certa habilidade para se fazer isso, né? Porque senão a gente já vai para o texto que ele fale aquilo que quer que ele fale, né? A interpretação, então, nesse sentido, ela não é neutra, ela traz a nossa história, as nossas doutrinas, a nossa dogmática, até as nossas emoções a gente traz para o texto, né? Então, ler o texto num estado eufórico, ler o texto num estado melancólico, numa esperança, desespero, vai provocar em nós leituras diferentes do mesmo texto, porque a gente traz a nossa emoção até o próprio texto, né? E aí, diante disso, né, eu acho que a grande pergunta, e aí entra para mais específico no método da interpretação, né, a gente já viu aqui, para o texto como linguagem, uma linguagem que traz uma ação, que traz alguns desafios, como a linearidade, a seletividade, a ambiguidade, a localização, e compreender também que pessoas abordam o texto de métodos interpretativos diferentes, que consequentemente vai trazer resultados diferentes, tá? Qual é o método correto? Eu tive um professor que chamava Stefan Kühl, ele está na Alemanha, e ele uma vez me disse que o melhor método é aquele que explica melhor o texto, né? Às vezes a gente tem uma certa sacralidade para alguns métodos, né? Olha esse método aqui, método histórico crítico, método liberal, então eu não devo usar ele, né? Então assim, é como se a gente pudesse sacralizar um método específico, né? Eu acho que isso é um problema. A gente precisa utilizar as ferramentas que os métodos nos concedem para poder explicar melhor o texto, né? E o método que melhor explica o texto é o método que vai ser melhor utilizado, né? Eu particularmente, por exemplo, entendo que os salmos, eles são, quando a gente vê métodos textuais, que a gente chama, de linguagem, que vão trabalhar aí a poesia, tudo isso, vão interpretar o texto da melhor forma. O salmo tem um contexto, questões históricas são importantes, mas eu acho que a leitura do próprio texto, ali ela vai trazer um sentido muito mais propício, né? Porque é uma construção
teológica, né? O autor está construindo uma oração, uma poesia, né? Um provérbio, seja lá o que for, né? Então, leituras textuais, elas tendem a ser melhores em textos textuais, né? Então, acho que cada texto, cada gênero literário, depois a gente vai trabalhar isso, pede um olhar específico, né? Mas, o que eu quero dizer com isso? Os métodos, normalmente, eles partem de um olhar diferente para o texto, né? Imagina a gente olhando para o texto a partir de vários ângulos, né? E aí a gente diz que a gente pode olhar para o texto a partir atrás do texto, né? Olhar para o próprio texto e olhar à frente do texto. São 3 tipos de olhares que a gente encontra o sentido. E é essa pergunta, né? Onde que está o sentido do texto, né? O texto tem um sentido. Alguns vão dizer aí que o texto é polissêmico, né? Uma vez que foi escrito, ele agora tem múltiplos sentidos, né? Eu particularmente acredito que existe um sentido que foi intuído, né, pelo próprio autor. A pergunta é se existe a capacidade nossa de compreender esse sentido, né? Ainda que a gente não compreenda o sentido lato em todos os textos, né, existe a possibilidade de uma aproximação hermenêutica daquilo que o texto ele quer dizer, né, ou aquilo que o texto diz, excluindo, assim, de certa forma, leituras que são contrárias ao sentido, a essa aproximação de sentido do texto, né. Então, quando a gente foca num método interpretativo atrás do texto, a gente possui os métodos interpretativos que vão focar mais na reconstrução histórica do texto, né? Quem escreveu, para quem escreveu, qual era o contexto. E surge, então, a questão do método crítico, histórico-gramatical, né? Que vão olhar um pouquinho, né, a parte histórica, o mundo por trás do texto, né? Claro que o histórico do histórico gramatical é diferente do histórico crítico, mas essa não é a questão aqui dessa videoaula, né, desse nosso vídeo aqui, mas o histórico tem a ver com olhar não apenas para o que está escrito, mas para o mundo de trás desse texto que explica, né, necessariamente o que está acontecendo no texto, né? A ideia é que se eu entendo como esse texto chegou a ser texto, eu consigo melhor compreender, né? O método histórico crítico, por exemplo, você tem as fontes lá, teoria da fonte, da recepção, e várias, né, crítica da fonte, crítica da recepção, que vai compreender quais são as fontes que foram utilizadas, como esse texto foi recepcionado, como esse texto ele foi depois editado pelos autores, quer compreender o contexto histórico, né? Então é uma reconstrução histórica, né? E que ajuda, muitas vezes, a compreensão melhor do texto, né? Acho que a gente pode depois discutir. O grande problema, às vezes, é quando a gente, né, levanta tantas possibilidades, né, que a gente, às vezes, tem tantas teorias, a gente não consegue mais voltar para o texto, tá? Mas esse é um tipo de interpretação, né? Olhar para o texto a partir da história atrás do texto. O segundo tipo interpretativo é o que olha para o próprio texto, são métodos mais literários, como, por exemplo, métodos estruturalistas, que vão olhar análise do discurso, semiótica e outros métodos aí que vão trabalhar mais a estrutura literária do texto, né? Entende, por exemplo, que o texto não é só um relato, mas uma obra teológica que foi construída ali, né? E a vantagem dos métodos literários é que ele vai olhar, ele não vai ignorar necessariamente o contexto histórico e nem o leitor, mas ele vai focar mais na construção textual, né? Na construção do discurso, das frases, né? E aí cada método literário, né? Não existe um método literário, mas cada método literário tem as suas nuances, né? E as suas formas de explicar o texto. Tá? E por fim, assim, o terceiro tipo de interpretação, e aqui eu estou sendo bem generalista, depois a gente pode, cada tipo de interpretação aí vale uma aula inteira, são os métodos que olham à frente do texto, né? Então são os métodos pós-estruturalistas, pós-modernos, né, que a gente chama, desconstrucionistas, métodos contemporâneos, né? São algumas linguagens que a gente utiliza, que são leituras que estão preocupadas não mais só com o texto,
mas principalmente com a aplicação desse texto, né? Então, é quase como se o sentido do texto não está no texto, mas no leitor que lê esse texto. E aí surgem as leituras como Teologia da Liberação, as leituras feministas e tantas outras leituras modernas e pós-modernas aí que vão trabalhar a partir de uma análise onde o leitor, né, ele é colocado como o foco da interpretação, né, se eu posso dizer assim. Então, assim, interpretar o Novo Testamento é essa viagem do texto que exige criatividade, exige habilidade, mas acima de tudo exige prática, exige trabalho, exige esforço, né? Não existe um método único de interpretar as escrituras, existem vários métodos. Acho que nenhum método ele deve ser sacralizado, mas a compreensão desses vários métodos nos dão ferramentas para melhor compreender o texto e tentar chegar a uma aproximação daquilo que Deus nos traz, né, na sua palavra, né? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. A gente tratou um pouquinho alguns desafios da interpretação bíblica. Espero, né, que a gente tenha navegado um pouquinho e aprendido bastante. E se é desafiador a interpretar a Bíblia, com certeza, mas também é algo que Deus nos deixa, uma responsabilidade, né? De não sermos leitores que são irresponsáveis, né? Diante da palavra de Deus, daquilo que Deus nos deixa. Se você gostou desse vídeo, peço aí que você deixe a curtida, você se inscreva nesse canal, ative as notificações, receber mais vídeos como esse. Não deixe de compartilhar com outras pessoas que possam também ter o interesse no assunto aí de Bíblia, de interpretação bíblica, né? Que Deus possa abençoar a sua vida. Deus te abençoe.